Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Oi, Malu, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Bem, que bom. Bom estar contigo de novo aqui. Espero que, Igualmente. espero que se comporte a nossa internet hoje. Então, eu também espero, porque tá chovendo, né? E a coisa fica meio feia quando chove, mas vamos lá, seja o que Deus quiser. Infelizmente, nós perdemos, né, uma boa parte da live que nós fizemos. Então, antes de entrar nesse assunto maravilhoso, que é alimentação para as crianças, né, eu gostaria que, se possível, tu fizesse um resumo de novo daquele rap que nós tivemos, né? O teu encontro com essa alimentação sadia, sustentável. E se apresentasse, é claro, né? Tá. Ah, eu tava rindo antes de entrar aqui que tu tava dizendo que já tava desprovido de cabelos e tal, tava com frio aí. Tava dando risada, né? Mas enfim, eu sou a Malu Maggi, eu sou chefe de gastronomia funcional e vegana. Eu sou também, né, mãe da Ayla, que é uma menina de 4 anos. Quem já me segue aí já deve ter visto a carinha da Ayla, né, em vários stories e fotos, enfim. Ela é vegana desde que nasceu. Depois eu vou contar um pouquinho dessa história com a Ayla. É interessante porque esse tema, né, veio bem na sequência mesmo da live da outra live, né? Porque na outra live eu contei assim bem detalhadamente como foi o meu encontro com essa mudança de vida, com essa mudança de paradigma em relação à alimentação. E aí, meio que essa história, ela para, né, entre aspas, assim, quando eu engravido, porque eu já estava, assim, digamos que num processo bem legal de alimentação, né. Mas, enfim, antes de engravidar, então, eu tive um processo de mais ou menos 2 anos e meio, em que eu parei de comer carne vermelha, primeiramente, por motivos de saúde, que eu me sentia muito fadigada com 23 anos. Eu sentia que não era esse o normal, que não podia ser assim, que uma pessoa jovem, né, deveria viver. E comecei a me questionar, enfim, aí meu marido também não se sentia muito bem. A gente começou a assistir alguns documentários e aí começaram algumas ideias a mudar, algumas fichas a caírem, né? Alguns paradigmas que a gente tinha a realmente mudar. E aí a gente parou com a carne vermelha, mais ou menos 1 ano e meio depois a gente parou com as outras carnes e com praticamente todos os laticínios, assim. E aí foi em 2015 que eu tive uma intoxicação muito grande por mercúrio, minha imunidade ficou acabada, eu não tinha mais capacidade de retomar a minha imunidade, né? Eu tive uma candidíase também que subiu para as minhas glândulas adrenais, então eu fiquei sem dormir, eu não dormia mais. Eu meio que zumbizava assim, e de noite eu ficava meio acordada porque os meus hormônios também estavam bagunçados. E aí eu fui em busca de ajuda, né, com médicos, pessoal ali me dando oizinho, o pessoal tá entrando. Médicos mais holísticos, né? Como eu já estava nesse processo, assim, eu queria alguém que me entendesse de uma maneira integral, assim, né? Enfim. E não me tratasse só com remédios, porque eu sabia que isso também ia ser só provisório e depois eu ia voltar a ter problemas. Então, ele me tratou com muitas fitoterápicos, né? Que são remédios a partir, né, da natureza, de plantas, enfim. Desintoxicamos e
pensei assim, eu preciso fazer também eu preciso fazer algo por mim mesma, né? E aí foi quando eu comecei então a introduzir o suco verde, um pouquinho antes de eu descobrir todas essas pequenas patologias aí que eu mesma desenvolvi para mim, né? Eu tinha ganhado um livro que chama Lugar de Médico é na Cozinha. É um livro que é um grande divisor de águas também nessa história, né? Nessa trajetória. E aí o livro fez todo sentido, assim, porque ele falava muito do suco verde e eu fui atrás de fazer o meu próprio suco verde todos os dias pela manhã em jejum, numa maneira de autocura, de limpeza, né, principalmente das células, limpeza profunda das células. E hoje eu sou, né, uma fomentadora, principalmente do suco verde, por ele ser uma espécie de banho interno diário, assim. Que eu sempre falo, né? A gente se preocupa muito com o nosso externo, a gente toma banho todos os dias, tá sempre preocupado em estar cheirosinho, bonitinho, mas e se a gente, né, desse uma cortada aqui por dentro, pudesse ver por dentro, será que tá limpinho? Será que os nossos órgãos estão viçosos, né? Estão com cores bonitas, se nosso sangue tá limpo, enfim. Então, nesse sentido, eu comecei a ser uma grande fomentadora do suco verde e ó, o pessoal dizendo ali que suco verde é vida, é mesmo. É vida, é cura, é limpeza, é tanto limpeza física como limpeza mental, porque quando a gente tem limpeza física, a gente passa a ter clareza, mais clareza mental também, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, bem resumidamente, né, a minha história. E aí, isso foi mais ou menos, essa grande, maior mudança foi em março de 2015. Eu comecei a comer muito orgânico nessa época, comecei a frequentar as feiras orgânicas, descobri a kombucha, que é uma bebida hoje, né, que está entrando aí, ficando super famosa, até pessoas famosas já estão tomando, aderindo e tal. E hoje a kombucha entrou na nossa vida naquela época e hoje também a gente ensina, né, a fazer kombucha, então qualquer um pode fazer a sua própria kombucha. A gente também faz para vender a kombucha. Mas ela entrou com bastante força na nossa vida e fez bastante diferença também, né? E aí, em julho de 2015, eu descobri que eu estava grávida, né? Então, para mim, isso foi, assim, a confirmação de que tudo que eu estava fazendo estava realmente dando certo, né? Porque um corpo, quando ele consegue, né, conceber um bebê, é porque ele realmente está num momento, assim, de saúde muito bom, né? Claro que nem sempre são os quadros ideais, né? Mas eu quero falar um pouquinho disso também. Mas enfim, quando a gente consegue conceber, né, um bebê é porque a gente está em condições físicas bem boas, assim. E, e aí meio que já entrando no tema, né, Preto? Não sei se tu quer perguntar mais alguma coisa, se... Não, vamos lá, vamos lá. Eu quis resumir para a gente também não ficar... Vai que tem o pessoal que já assistiu e eu sei que a minha história aí, a galera já tá, que me segue, já tá cansada até de saber, né? Mas tudo bem. Eu vou ter que continuar contando, ela não tem jeito. Mas aí, enfim, entrando, né, no tema da alimentação para as crianças e tudo que eu vou falar hoje, assim, tá totalmente ligada à minha experiência pessoal. Então, tudo que eu vou falar aqui foram coisas que eu vivi e que eu estudei para aplicar, tanto com a minha filha, né, quanto depois na minha profissão com os alimentos, né, tentando educar, tentando ensinar as pessoas a serem mais saudáveis. Então, eu não sou nutricionista, né, não sou médica, mas como eu lido com alimento o tempo inteiro, não tem como eu não falar de nutrição, de nutrientes, enfim, não tem como eu não falar dessa parte que parece, né, um pouco mais teórica e um pouco mais, deveria ser só dos profissionais da saúde, mas eu acho que todo mundo devia saber um pouquinho de nutrição, né, Preto, pra gente conseguir saber o mínimo de como se alimentar. Eu sempre falo, né, quando a gente quer comprar um carro, a gente estuda um monte sobre o carro, a gente, né, pensa o que vai botar, dá às vezes a melhor gasolina, porque, enfim, paguei caro esse carro, não sei o quê, e aí quando é a gente, nem sei, vou comer qualquer coisa, porque, né,
E não deveria ser assim, né? A gente deveria estudar, na verdade, deveria se ensinar nutrição, culinária na escola, né? Para que a gente já trouxesse isso para as crianças, né? Que a gente já introduzisse esse autoconhecimento, porque saber o que comer é uma forma de autoconhecimento, né? Saber reconhecer as vontades do nosso corpo, as nossas necessidades. Às vezes a gente está a fim de comer mais um alimento, às vezes a gente está a fim de comer mais outro alimento, e isso tem tudo a ver com a nossa fome orgânica, né? O nosso corpo em si, as vontades do nosso corpo. Ó, o Daniel, meu marido, entrando ali. Então, para falar de alimentação para criança, sinto que eu tenho que começar pela gestação, né? E a gente deveria começar a pensar nessa gestação pelo menos 3 meses antes da concepção, nem antes da concepção. Então, quanto mais a gente conseguisse se preparar para gestar esse bebê, mais saudável e mais, enfim, capacidades e menos doenças e mais sistema imunológico essa criança pode venha a desenvolver, né? Venha a ter. Então, e a gente fala 3 meses antes como um mínimo, assim, né? E eu tive sorte, na verdade, que eu tive esse chamado, né? Assim, eu sei que muitas pessoas não têm, e eu não tô aqui para julgar ninguém também, né? Eu tô falando tudo assim num quadro ideal, né? De como deveria ser. A gente sabe que nem sempre é assim, mas tudo que a gente pode fazer dentro dessas etapas da vida, a gente deveria tentar e se informar, né? Então, eu fiz um curso depois, né, que eu me formei na Natural Chef aqui no Brasil, um curso de extensão, enfim, gastronomia, e a nutricionista que enfim, a cabeça lá do curso, ela trabalha só com esse mapeamento gestacional, de como ela trabalha com muitos casais inférteis, né? Então, ela lida muito com essa questão alimentar para casais, para mulheres que querem engravidar, enfim. E aí ela tem uma aula muito boa só sobre isso, né? Então ela fala que até 3 meses antes seria o mínimo, assim, que a gente deveria pensar para uma mulher se preparar para gestar um filho. E só que aí quando eu falo mulher, não é só a mulher, né? São os pais. Então, o pai e a mãe precisam necessariamente se preparar para isso, porque muitas vezes não é a mulher que não consegue engravidar, porque tem 50% também dos genes ali do espermatozoide do homem, né? Então, quando tu tem ali um bebê gerado de maneira natural, é 50% de cada um. Então, a mãe começa a se cuidar, mas o pai continua bebendo churrasco e açúcar industrializados todos os dias, não sei o quê. Muitas vezes não é só a mulher. E a gente tem uma cultura, na verdade, disso, né? De pensar que é só a mulher que precisa se cuidar, que é ela que vai gestar, enfim, que o homem pode tudo, a mulher não pode nada. E a gente tem que quebrar isso. É muito importante que os futuros pais, os homens, né, se posicionem e saibam que eles estão contribuindo com 50% da genética desse filho e do sucesso dessa gravidez ou não, né? Então, é muito importante que a gente coloque isso. Então, os dois têm que se cuidar, os dois têm que passar a ter uma alimentação saudável, tem que tirar esses industrializados, os açúcares, né? E tentar se cuidar o máximo possível, logo terá uma possível aí gestação muito saudável. É na gestação que a gente pode, como é que eu vou dizer, mapear doenças que essa criança vai ter no futuro, né? Então, conforme a mãe se alimenta durante essa gestação, a gente já pode saber lá no futuro que tipos de doenças essa criança vai ter. Então, é muito importante a nutrição da mãe durante a gravidez, né? A obesidade, por exemplo, é uma patologia que muitas vezes já como é que eu vou dizer, já tá lá no mapeamento genético dessa criança pela gravidez, né? Só que aí quando eu falo de genética, essa criança ela não é escrava, ou no futuro adulto, tu não é escravo da genética, né?
Então, a gente sempre pode mudar, a gente pode carregar os genes, mas não desenvolver, não deixar com que isso venha, né, realmente realmente apareça, realmente aconteça, né. Mas é muito importante, então, a nutrição dessa mãe, de ter alimentos de alto poder nutricional. E depois, ao final da gestação, como que essa criança vai vir ao mundo é uma coisa muito importante de se pensar também, né? Porque o parto vaginal, ele é, digamos assim, a primeira vacina que essa criança vai receber quando ela entrar em contato com o mundo, né? Uma vacina natural, né? Não essas que a gente recebe aí, químicas. Mas por quê? Porque ele vai passar a ter contato com essa microbiota intestinal da mãe. Porque é ali, através do parto vaginal, que ele vai receber através das vias, dos olhos, da boca, né, do nariz, toda essa microbiota da mãe, começando então a ter os primeiros, a primeira vacina, assim, a primeira camada de imunidade dela, né? Então, a importância do parto vaginal para a saúde dessa criança é muito forte, assim, né? Claro, isso se essa mãe está saudável, né? Porque às vezes, se a mãe não está saudável e não tem uma microbiota boa, talvez não seja bom até que essa criança tenha o contato, né? Os dois vão ser... Se a mãe não tem uma microbiota boa, talvez não seja vantajoso que essa criança tenha contato, né? Mas normalmente é muito vantajoso. Tanto que eu já ouvi até eles falarem em estudos de que eles então colocariam esses probióticos, ou essas, né, bactérias benéficas de maneira manual nas vias desse recém-nascido quando ele viesse por maneira de cesariana, né? Quando ele viesse por parto de cesariana. Claro que, de novo, não estou aqui para julgar os tipos de parto da cesárea, ela é maravilhosa para salvar as vidas, né? Mas a gente sabe que muitas vezes as mulheres escolhem, né, com hora marcada e tudo, e nem sempre, e essa não seria, então, a real função da cesárea, né? Mas, tirando, a gente já está evoluindo bastante nesse sentido, graças a Deus. Então, na parte gestacional, eu diria que é mais ou menos isso, tá? Quando esse bebê nasce, tu quer perguntar alguma coisa? Não, tá. Vamos deixar desenvolver. É maravilhoso. Tá. Vai chegar lá na parte mais que a gente quer focar mais, vai ser bem legal ali se quiserem perguntar, o pessoal quiser fazer perguntas também. Quando esse bebê nasce, a primeira forma de nutrição que ele tem ou deveria ter 100% é a amamentação, né? Então, poder estar com essa criança, essa mãe poder estar com essa criança 100% do tempo, sempre que puder ter contato de pele com pele, da mãe com o bebê, é muito importante para que o leite materno, né, desça, enfim, toda aquela função de que o leite tem que descer, né, e tá. Da pega da criança também no seio, para o sucesso dessa amamentação. São coisas muito importantes dessa mãe estudar e ter uma orientação, e principalmente essa mãe ter um espaço seguro para que isso aconteça, né? Porque quando eu estava grávida, eu fiz um curso de parto, tá? E aí no curso foram 3 dias de curso, assim, o dia inteiro. Quando eu e o Daniel, né, enfim, a gente aprendeu muitas coisas e muitas coisas também do pós-parto, né? E ela falou uma coisa que me marcou muito, até hoje eu levo assim: para cuidar de um recém-nascido é preciso, no mínimo, 3 adultos. A mãe para cuidar da criança, alguém para cuidar dessa mãe e alguém que corra atrás do dinheiro, né? Ou seja, que ele saque, que aquela mãe esteja segura e tranquila de que ela não precisa, ela sozinha, estar correndo atrás de tudo isso. Então, essa mãe, ela deveria estar só focada nesse bebê, ela deveria, inclusive, receber o alimento, assim, pronto para ela comer, né? Por pelo menos ali
um mês, eu diria, né? 40 dias, mais ou menos. Eles falam da quarentena, né? Antigamente se tinha a questão da quarentena, né? Quando se vivia mais em comunidade, essas mães, era permitido essas mães estarem ali focadas em seus bebês, né? Na quarentena, enfim. E quando isso é possível de acontecer, o sucesso da amamentação é quase certo, assim, né? Claro, tirando exceções e patologias, enfim, né? Eu tô falando sempre do quadro ideal de como poderia ser, né? E quanto mais essa mãe também tiver a presença do pai para... Enfim, o pai, ele só não pode amamentar, o resto ele pode fazer tudo. Então, a mãe amamenta, pode passar para o pai, que também pode ter contato pele com o seu bebê, e que é maravilhoso, porque ela vai criando vínculo com esse pai também, né? Então, eu até coloquei aqui, logo quando essa criança nasce, a amamentação. A nutrição afetiva é uma coisa muito, muito, muito importante para o desenvolvimento desse bebê, sabe? Porque o bebê, ele pode ficar... Olha, claro que ele é muito frágil, né? E ele, digamos assim, é mais fácil ele morrer por falta de amor do que por falta de comida, sabe? Então, é muito real isso, assim. E o momento, os 3 primeiros meses depois do nascimento, eles chamam, existe um nome que chama esterogestação, que seria a gestação fora do corpo. Ó, a Heloíse Araújo falando da importância, né, do papel do pai. Não existe nada, só o que o pai não pode fazer é carregar na barriga e amamentar, porque o resto ele pode estar ali o tempo inteiro, né? E a esterogestação é isso, é uma gestação fora do corpo, fora da barriga da mãe, né? Que é quando o bebê humano, ele é o único que nasce ainda prematuro, digamos assim, né? Então ele nasce... ela tá falando do aleitamento materno na primeira hora de vida. Com certeza. Esse bebê, ele nunca deveria ser separado dessa mãe. Nem em cesárea e nem muito menos em parto normal. Levado para pesagem, para não sei o que. É incrível que eu tive a Ayla na Austrália, né? E ela foi pesada 2 horas depois que ela nasceu. Ela foi pesada e aquelas medições, enfim, foi feita só 2 horas depois que ela nasceu. Ela nasceu e ela entrou direto e ela veio direto pro meu peito. E ali o Daniel ficou comigo, a gente ficou, sei lá, uma meia hora, uns 40 minutos ali. Eu deixei ela se guiar sozinha até o peito, né? Thaísa, minha amiga de Austrália também, já tá careca de saber dessa minha história, né? Mas estamos aí contando de novo. Então, ela veio pro peito também de maneira super natural. Ela foi pesada, medida, enfim, 2 horas depois. Ela não tomou banho, ela foi simplesmente um paninho ali para tirar, né, um excesso, mas aquele branquinho que a criança tem também é uma coisa muito importante para a imunidade dela. Então, o aleitamento materno na primeira hora de vida é essencial, né? E eu me lembro que eu só fui começar a amamentar ela de verdade, assim que o leite desceu. Ela nasceu no domingo, na terça-feira que ela realmente pegou assim e mamou pela primeira vez, né? Então, às vezes a mãe fica ansiosa porque o leite não desce. Ele pode realmente demorar 2, 3 dias para descer, né? E é a Vernix, a Heloíse tá me lembrando ali, né? Que é aquele branquinho que a criança nasce ao redor do corpo, que é super importante de ficar para a criança absorver aquilo ali. Então, a nutrição afetiva nesses primeiros dias de vida é altamente importante e a amamentação, então, em livre demanda, né? A partir daí. O que é a amamentação em livre demanda? É a hora que o bebê sente necessidade, ele pode recorrer à amamentação, ao peito da mãe, sem ter horários marcados, sem ter, sabe, sua necessidade limitada, porque é o único lugar que ele conhece, por enquanto, como seu porto seguro, como sua... É o peito da mãe, é o cheiro da mãe, é o batimento o som do batimento cardíaco. E às vezes não necessariamente ele está ali no peito para se alimentar,
Às vezes ele tá ali realmente porque ele precisa do carinho, do afeto, do contato, né? Um bebê, se tu largar ele no bercinho e falar eu te amo, ele não entende, que nem nós adultos entendemos, entendeu? Ele precisa de contato, ele precisa estar aqui, ó. Então eu amarrava a Ayla com aqueles amarradores assim de corpo, né? E aquilo é esterogestação, ela continuava aqui, sabe? E ali eu fazia tudo, eu estendia a roupa, né, quando eu tinha que cozinhar, eu cozinhava, eu caminhava com ela ali. Por 3 meses ela não, ou 4 até, ela não foi pro carrinho, por exemplo, então ela só ficava aqui em mim ou no Daniel também no mesmo lugar, né? E às vezes na minha mãe, que também estava lá me auxiliando, né? Então eu tive muita sorte, porque às vezes a gente tá até no Brasil, pensava, será que no Brasil eu ia ter todo esse apoio que eu tive lá, né? Porque minha mãe tirou férias para ir para lá. Depois eu tive a minha sogra também indo e me auxiliando muito. Então é muito importante que as mães pensem isso, né? Pensem em ter uma ajuda para si, assim. Porque esse momento vai ser muito importante também. E continua aí a nutrição da mãe, né? Como essa mãe vai comer, porque através do leite a gente está passando aí todos os nutrientes. O nosso corpo, ele é sábio, então até mesmo que a mãe não se alimente muito bem, ainda o leite materno é a melhor opção para essa mãe, para essa criança. O leite materno, ele é uma forma de fermentado, então quando ele sai ali já meio fermentado, ele tem muitos probióticos, ele é um leite de manhã, porque a criança precisa de mais água de manhã, então ele é um leite mais líquido, um leite mais branquinho, e à noite ele é um leite totalmente diferente. Ele é um leite mais grosso, mais gorduroso, mais amarelado, porque essa criança precisa de, enfim, de saciedade, de hormônios do sono. Então, é de uma inteligência, sabe? Eu chego a me arrepiar toda, não dá pra ver porque eu tô cheia de roupa, mas eu me arrepio toda por dentro, assim, tamanha perfeição da natureza, sabe? Então, quando a mãe precisa tirar leite para congelar, para dar em algum outro momento, né? É importante que esses horários sejam respeitados, assim, para que essa criança tenha o leite certo na hora certa, né? Olha, gente, bastante gente entrando. A Vivi, minha amiga do teatro também. A Mames na Cruzinha, minha colega agora de gastronomia, saudável também, maravilhosa. Obrigada, gente, por estarem aqui. Então é isso, durante a amamentação, a importância da livre demanda e dessa nutrição afetiva desse bebê, né? Que é mais importante de tudo, assim, ainda, né? Então, até quando né, precisa amamentar de mamadeira, porque não consegue amamentar, é importante né, o aconchego, a pele com pele, enfim, o cheiro, estar próximo, amarra a criança ali em si, né? Hoje em dia tem um monte de carregador, amarrador aí de tudo que é tipo maravilhosos, um mais maravilhoso que o outro, pra gente ter praticidade, né, com isso. Mas, enfim. E aí chega o momento da introdução alimentar, né? A OMS recomenda que o bebê tenha 6 meses de amamentação exclusiva, né? Então, que antes dos 6 meses não fosse introduzido nenhum alimento, mas lá na Austrália, por exemplo, eles recomendam que se comece a partir dos 4 meses. Mas quando eu fiz a introdução alimentar da Ayla, as informações elas vão chegando, né? Chegou até mim um método que chama BLW. Depois eu vou explicar direitinho o que é. Mas nesse método eu li um livro, tem um livro inteiro sobre BLW. Hoje já tem, eu acho, esse livro em português. Mas lá no sistema de saúde público eles comentavam sobre BLW, né? Não era assim, olha isso, mas comentavam, davam a informação. Então chegou até mim e fez muito sentido esse método com o que eu buscava para a Ayla, né? E aí nesse método ele fala muito que é o momento que a criança pode então começar a receber alimentos, é o momento em que ela senta, o momento em que ela senta sozinha. Então que ela consegue manter a coluna ereta, né? E se firmar ali naquela posição sentadinha, isso significa que todo o sistema digestivo dela já está numa formação praticamente completa, então
pronto para receber o alimento sólido, né? Pronto para receber o alimento como ele é na natureza, enfim. E o BLW, ele é o seguinte, BLW é uma sigla que chama Baby Led Weaning, que em português significa o desmame guiado pelo bebê. Então, é assim, ó, até 6 meses amamentação exclusiva. A partir dos 6 meses começa uma espécie de experimentação com os alimentos. Ele vai receber alimento, mas ele vai continuar no peito, né, como a refeição principal. Então, o peito ainda é a fonte principal, o leite materno ainda é a fonte principal do alimento desse bebê. Até 1 ano. E aí, a partir do 1 ano, então, inverte. Então, ele vai ter o alimento como, né, fonte principal e o peito, o aleitamento materno como uma espécie de suplementação, digamos assim, né? Então, é muito importante, ele fala muito dessa questão. E aí, o que acontece? A maneira como o bebê recebe esse alimento é normalmente diferente do comum. Ele nunca recebe papinha. Quer dizer, não é que ele nunca recebe, mas a introdução alimentar não é através de papinhas. O bebê é apresentado aos alimentos exatamente como eles são. Então, levemente cozidos. Então, por exemplo, o brócolis. Tu vai dar um brócolis para criança ou uma cenourinha, tu vai cozinhar no vapor, sem sal, sem nada, né? Até ele ficar levemente molinho, mastigável ali, né? Mas não pode ser muito mole para a criança poder segurar. E aí tu vai colocar, digamos, 3 opções de alimento na frente do bebê. A cenourinha é cortada em tirinhas, ou as frutas também. A banana, por exemplo, dá para deixar um pedaço da casca embaixo para que seja fácil dela segurar. E a criança vai, então, com as mãozinhas pegar, aí vai botar no olho, aí vai botar no cabelo, e aí vai começar essa fase de experimentação do alimento como ele é, né? E não papinha, que é um monte de coisa misturada, a criança nem sabe o que tem ali. O sabor, não que não seja gostoso e nutritivo, mas o sabor acaba ficando confundido, né? Ali no meio. As texturas, então a criança começa a saber desde os primeiros momentos de contato com o alimento quais as texturas. Depois vira o pote de feijão nos cabelos. A minha amiga, ele tá falando que é bem assim, né? Então, se tu não gosta de sujeira, sinto muito, vai fazer sujeira, mas é por um bem muito maior, é para uma criança, assim, ter uma conexão com o alimento muito maravilhosa. Então, é óbvio que iPads, iPods e iPins, o iPin pode, né? Mas os iPads, todos os devices, né, tecnológicos de hoje em dia devem ser desligados na hora da alimentação. Então, assim, não se come, né, ou principalmente quando se está ensinando uma criança a se alimentar, não se come com televisão ligada ou com iPads ligados, enfim. Não se faz aquela coisa de enganar a criança, né? Tá, a criança abre a boca e tu, pá, enfia a colher ali dentro. Isso aí isso aí é alimentar a criança através das nossas, do que a gente acha que é certo e não do que o corpo da criança realmente necessita e ensinar ela a desenvolver isso, né? Então, o BLW, ele gera muita independência na criança. Então, o ideal do BLW, como eu fazia, tá? Eu fazia a minha comida normal e fazia uns vegetaizinhos separados para a Ayla, assim, só cozidinhos no vapor, cortadinhos em tirinhas. Sentava com ela na minha frente para comer, eu com o meu prato de comida e ela, os vegetaizinhos dela e as frutinhas, né, e tudo mais. Então, sentávamos quando o Daniel estava junto, que durante o dia, às vezes, ele estava trabalhando, né, e tal. Ele também sentava, então sentávamos nós 3. E nós comíamos normal e ela ficava ali junto com a gente, explorando o alimento dela, né? Então, era muito clássico, assim, era sempre junto à refeição. E nunca aquela coisa assim, eu dava comida para a criança, depois limpava toda a criança e
ia eu então comer, né? Não, era sempre a criança junto. Ah, ela estava sempre junto com a gente nas refeições, assim, né? Claro, tirando uma que outra vez, às vezes eu estava cozinhando e já ia dando para ela, né? Porque ela sempre é uma criança que me pedia muita atenção, então tinha que sempre estar encontrando maneiras de poder fazer as coisas com ela, né? Porque ela sempre queria muita atenção. Então eu botava ela perto de mim na cozinha e já ia dando um alimento que outro, né? As frutas, e depois eu comecei a apresentar coisas mais pastosas para ela, né? Por exemplo, mingau de aveia era uma coisa que eu fazia, mas nunca levava comida na boca dela, né? Então, o que que eu fazia, assim, na colher? Eu botava o mingau na colher e botava a colher na frente dela, para ver o que que ela ia fazer. E ela pegava a colher, e aí botava a colher assim na cara e virava a colher. Muito rápido, ela começou a levar a colher na boca direto, assim, super rápido, né? Porque ela já tem a referência. Então, como ela comia conosco, ela via a nossa referência, né? De levar o alimento na boca com um talher, enfim. Isso é muito importante. Então, algumas vantagens de se fazer o BLW, fora a sujeira, que é a única desvantagem, eu diria assim, né? É realmente a independência deles poderem escolher o seu alimento, porque ninguém pega assim, né, Preto, eu e tu vamos ao buffet e eu pego teu prato e eu te sirvo, né, porque a gente tem o costume de tratar a criança como um ser diferente, assim, né. É um ser diferente, é um ser que não sabe de nada, que não tem vontade própria, em maneira grosseira, né, claro, eu tô falando. E eu que tenho que resolver e eu que decido. E não dá tempo para eu observar essa criança e ver o que ela realmente quer, sabe? E a gente tem que quebrar um pouco isso, porque essa criança, ela tem particularidades já desde muito pequena, ela tem necessidades específicas. Se eu não estiver atento, né, a gente sabe aí, a gente tem as nossas... a gente já começa a ver desde pequena, né, as índoles, as coisas que a gente precisa dar uma limitada e o que a gente precisa valorizar. Então, de outras vidas ou não, a gente não sabe, né? Mas é importante eu estar atenta a essa criança e ela tem as vontades próprias dela. Então, e é meu papel apresentar todos os alimentos para que ela possa escolher o que ela mais gosta ou não. E assim como eu tenho que apresentar as coisas que eu também não gosto. Então, por exemplo, eu me lembro, eu tenho um grande problema em comer pepino, por exemplo. Eu só como pepino no suco porque eu não consigo suportar o sabor do pepino. E eu me esforçava um monte para dar pepino para ela, porque não é porque eu não gosto, ela não tem que gostar também, né? Então, é importante a gente não passar também esses nossos gostos ou desgostos para a criança, né? Então, o BLW causa muito essa independência da criança conseguir escolher o alimento que mais lhe agrada e saber reconhecer essas texturas e esses sabores naturais desde o início. Desenvolve toda a musculatura bucal. Então, assim, o maior problema das mães com BLW é que tem medo que as crianças engasguem. Só que eles, primeiro que eles estão colocando um sólido, né, pela primeira vez na boca. Eles são muito, como é que eu vou dizer, o reflexo é muito grande, né, quando eles colocam esses sólidos pela primeira vez na boca. Então é muito difícil o engasgue. E é muito mais fácil uma criança que sempre foi alimentada, ou por meses foi alimentada com papinha, e de repente der uma banana para essa criança se engasgar inteira, né, do que uma criança alimentada por BLW. Porque a criança que comeu de papinha não desenvolveu tanto, né, a musculatura da língua, enfim, do mastigar, e não tem não tem muito controle, né, dessa parte aqui em cima da garganta, da parte superior da garganta, que agora me fugiu o nome, enfim. Palato, eu acho, não me lembro. E aí, então, pode ocorrer um engasgue, porque ela não desenvolveu isso. Já a criança alimentada por BLW é muito mais difícil, né? Então, pode dar um barulhinho que eles chamam de gagging, que é aquele... porque tá realmente encostando uma coisa sólida,
Mas, como eu já tinha estudado muito, eu via acontecer, eu ficava, não, tá tudo certo, ela, né, ela vai dar um jeito. E ela se saiu super bem. Eu tenho vídeos, eu tenho fotos dela assim, nossa, suja dos pés à cabeça. Depois eu comecei a cortar couve fininha, assim, tipo, né, os fiozinhos, assim, e refogar. E ela pegava aquela couve e comia. Abacate, ela espremia abacate assim na mão para ver sair pelos dedos, sabe? Era incrível, mas é lindo de ver assim esse descobrimento todo, né, desse universo que para eles é tudo novo, né, maravilhoso assim. Então, independência, reconhece os alimentos como eles realmente são, desenvolve a musculatura bucal, desenvolve também a visão, porque está reconhecendo ali todas as cores, né? Normalmente frutas e vegetais têm cores muito vivas. O tato também, porque está tocando em tudo, então desenvolve todos os sentidos. E uma coisa muito, muito importante, que eu acho que é uma das coisas que eu mais acho que o BLW traz vantagens, além dessa questão do paladar, é reconhecer a sua própria saciedade. Porque a criança, quando ela não tá mais com fome, não tem Cristo que faça ela comer, entendeu? E isso é muito importante, porque quando a gente dá na boca e principalmente distrai a criança para ela comer, porque a gente acha que ela tem que comer um pratão, ou que ela tem que comer 2 pratos, ou que ela tem que comer, sabe, aquela quantidade, a gente esquece que o estômago dela é o quê? Do tamanho da mãozinha dela, e vai ficar cheio muito rápido, e vai precisar se alimentar em seguida, né? Enfim, de novo, mas a gente se alimenta as crianças de acordo com esses padrões que a gente está acostumado. Então, a gente vai enganando e vai socando a comida. A criança vai perdendo a noção de reconhecer a sua saciedade, o momento que já está saciado, né? Então, eu acho que é muito, muito legal o BLW nesse sentido. E hoje já tem muito material aí para os futuros papais, para quem tem criança pequena, tu pode fazer uma mistura, tu não precisa só fazer BLW se tu não te sente seguro, tu pode dar um pouco de papinha, mas sempre apresentar opções, né, naquele formato ali que eu expliquei, de palitinhos, enfim. Eu sei que tem muito vídeo na internet, tem muito material, tem um perfil que chama Tá na Hora do Papá, da Aline Padovani, se não me engano, é uma fonoaudióloga que se especializou em BLW, e eu me lembro que quando eu comecei a fazer lá, o perfil dela estava bem no início aqui e tal, né? E isso não é uma particularidade de veganos ou vegetarianos, tá, gente? O BLW é para qualquer tipo de alimentação, para se a criança, se os pais, enfim, vão dar carne para a criança, também existem maneiras de cortar para que a criança explore, né, a carne, enfim. A Ayla nunca teve, né? Sempre foi os mesmos alimentos que nós. E conforme ela foi crescendo, ela foi comendo exatamente a mesma comida que nós. Ela foi tendo uma capacidade de, com 1 ano, ela já comia de colher sozinha, assim, sozinha. Sem nem ninguém ajudar. Eu me lembro de fazer até um quadrinho, assim, com as habilidades que ela tinha. E essa era uma delas, porque ela era muito boa mesmo. Na garfada. Comia tudo sozinha. E comia exatamente a mesma coisa que a gente. E é mais ou menos isso. E o que o bebê deve sentar sozinho, então, é o momento que, enfim, que o bebê está pronto para se alimentar. Então, assim foi que eu fiz a introdução alimentar da Ayla, com bastante frutas. E até acho que hoje eu mudaria algumas coisas, eu introduziria muito mais vegetais antes das frutas, porque senão eles ficam com o paladar muito já no doce. A criança naturalmente ama doce, e isso é porque eles têm muita necessidade de cálcio também nesse momento da vida. E então acho que hoje eu daria mais vegetais no início. Enfim, eu comecei com banana, foi a primeira coisa que ela comeu, foi banana. Tem o vídeo, foi um evento, assim, né? O Daniel, ele disse, tu não dá antes de eu chegar, eu tenho que estar em casa, eu tenho que estar presente. Eu, tudo bem, eu vou te esperar. Com um vídeo, ela foi comendo, tinha câmera, assim, na frente dela, né? Era um evento, assim, bem legal. Depois eu até quero reunir esse material e mostrar, porque foi bem bacana, assim, esse processo.
Eu acredito, assim, que foi bem sensível, assim, da nossa parte. E é porque a gente vivia isso, né? Não adianta, a gente vive isso, respira isso. Então, foi super natural e super gostoso de explorar com ela isso, assim. E ela comia muito bem. Enfim, vamos adiante, né? Então, quando essa criança começa a crescer e começa a comer a mesma coisa que os pais, o que que acontece? O que que eu diria, né? É evitar os industrializados e os açúcares, tá? Por quê? Porque tudo que é industrializado vai muito açúcar e muito sal. E uma coisa que chama glutamato monossódico, tá? Que é um realçador de sabor que deixa tudo com um sabor muito intenso e que faz com que a criança comece a ter um paladar viciado. Ou seja, quando ela quiser comer uma maçã, ou for comer uma maçã, ou for comer um vegetal, ela vai detestar, porque o paladar dela já não está mais acostumado com aquilo, né? Então, só estou anotando aqui uma coisa. Então, é muito importante que seja evitado os açúcares, né? Então, assim, a Ayla, eu me lembro que ela foi no dentista a primeira vez com 3 anos, e o dentista, ai, como é que é? Ela come muito açúcar, daí ela nunca comeu açúcar. Daí o dentista se jogou na cadeira para trás, assim, porque realmente, principalmente aqui no Brasil, é muito incomum que as crianças nunca tenham comido um chocolate ou uma bala antes dos 2 anos, sabe? A minha mãe já segurava muito isso, assim. Minha irmã foi comer chocolate a primeira vez com 2 anos e já foi uma vitória muito grande, assim, porque as festinhas de crianças, elas são assim, né? Eu não sei qual que é o objetivo realmente, assim, da criança for mais um ano de vida ou menos um, né? Porque cada aniversário tipo. Sério, é uma coisa bizarra, assim, é doce que não acaba mais, é tudo que é de ruim, assim, se oferece para criança naquele dia. Tudo bem que a gente pode ter momentos de comer uma coisinha que outra, mas não precisa ter um festival de comida biocida, né, que eu chamo, comidas que tiram a vida, assim. E aí as crianças ficam tudo maluca, quebram a casa inteira ou quebram todo o espaço da festa e ninguém sabe por quê, sabe? Mas eu já vi muita festinha que tá melhorando, sabe? Eu trabalho muito nessa consciência também. As minhas festas são todas assim, tipo, tudo que tem na festa, a Ayla tem que poder comer, sabe? Porque a festa é dela. E se tu ficar triste que na minha festa não vai ter brigadeiro, aquele puxa-puxa de chocolate com leite condensado, o problema é teu, porque não vai ter mesmo, sabe? Então, enfim, eu faço a festa toda para ela e como eu como a mesma coisa que ela também é para nós, né? E quem não gostar, quem ficar com fome na minha festa vai ter que comer fora depois, porque não vai ter, né? Então é isso, assim, eu acho que nessa sequência é evitar os açúcares dos industrializados, porque eles viciam o paladar da criança e depois ela não vai mais querer comer as coisas naturais, as coisas saudáveis, né? E a outra coisa, na verdade eu meio que separei para o final, assim, né, desse esqueminha que eu fiz, algumas, tipo, dicas, assim, né? Eram 5, agora eu lembrei de mais uma, viraram meio que 6 dicas, mas que seriam daqui para frente, né, nesse que eu diria que é o que eu aplico e que eu acho que as pessoas deveriam pensar bastante em relação à alimentação da criança. E aí eu vou então começar. Então seria evitar os açúcares industrializados. A outra é respeitar a fome orgânica da criança, que é o que eu falei dessa questão de saber reconhecer o que teu corpo quer comer, né? Então eu sempre dou o exemplo da maçã. A criança, ela tem, quando ela não está ainda viciada, né, com seu paladar viciado, ela tem uma capacidade muito grande de querer os alimentos. Ou de ver os alimentos e sentir vontade de comer eles, né? Coisas que muitas vezes a gente já perdeu. E aí eu sempre dou o exemplo da maçã, né? Que eu cuidava de um menininho lá na Austrália. E aí quando eu cheguei para largar ele em casa, tava quase na hora da janta, assim. A mãe dele já estava preparando o jantar.
E ele entrou correndo para dentro de casa, foi lá, pegou uma maçã e veio assim para a mãe dele assim: mãe, posso comer uma maçã? E ela: não, nem pensar, nós já vamos jantar e tal, e a janta já tá na mesa e tu não vai comer essa maçã. E eu fiquei assim: meu Deus, né? Mas ele quer comer essa maçã. O que que ele ia jantar? Salsicha e arroz, que era o que eles estavam fazendo naquele dia. E aí a mãe podou ele de comer uma maçã, porque em 5 minutos eles iam jantar. Sabe? Aquela maçã podia. A maçã é super astringente, então podia limpar o sistema digestivo dele para receber o próximo alimento. Próximo alimento. Todo mundo fala: ai, maçã me abre o apetite. Porque abre mesmo, porque ela tem esse poder, né, enfim, de preparar o nosso sistema digestivo, enfim. E aí a mãe simplesmente podou ele total. Tu acha que ele vai voltar a comer maçã ou pedir maçã muito em seguida? Não vai, sabe? Ai, tô com medo de tirar uma abinha que apareceu. Eu tô com medo de mexer numa abinha. Voltei. 3 minutos. Voltei. Não, eu queria só. Peraí. Que rápido. Então vamos lá. Nós já estamos nas considerações finais. Tá me ouvindo bem? Sim. Então, assim, ó. Respeitar essa fome orgânica, do que a criança quer comer ou se ela não quer mais comer. A outra coisa é ser o exemplo. Não tem como a gente ensinar uma criança a comer bem ou querer que essa criança coma bem se a gente não comer bem ou se a gente não incentivar ela através das nossas próprias atitudes. Então, não adianta eu ensinar, querer forçar minha filha, meu filho a comer fruta se eu, em hipótese alguma, ele vai me ver comendo fruta, sabe? Porque uma coisa leva a outra e quando eu como, ele sente vontade e assim por diante. Então, já começa lá na gravidez, na moldar esse paladar, né? Do que essa mãe come e tal. E vai chegar aí e continuamos sendo exemplo, mesmo quando eles crescem, né? Ou crescem mais um pouco. A outra coisa que eu anotei, né? Pra gente instigar isso é conhecer de onde vem o alimento. Então, sempre que puder levar essa criança a plantações, ao produtor, a hortas, enfim, comunitárias ou não. Se não pode ir tão longe, né? Ir nas feiras, então, ver os alimentos ali, né? Onde a gente vai poder escolher os alimentos. E, quando possível, também plantar em casa, fazer hortinhas, para que ele veja, ó, esse temperinho é o que tu plantou, é o que a gente vai usar lá na sopa ou no feijão, enfim, né? Fazer com que a criança faça parte do momento da preparação do alimento, tornar os alimentos atrativos e disponíveis, então fazer pratos bonitos com muitas cores, quando pode fazer carinhas, fazer aquelas coisas divertidas, né? Mas fazer com que seja fácil de pegar e de comer, sabe? Não é dar, come aí essa laranja, a criança nem sabe descascar, sabe? Não, descascar, dar um garfinho, tornar divertido aquele momento, enfim. Sempre deixar as frutas à vista em casa. Então, ter, né, uma tigela de frutas, esconde as bolachas e deixa as frutas sempre à mostra, em cima da mesa ou numa fruteira, para que a criança olhe e tenha vontade de comer. E quando essa criança já tem o paladar muito, muito... 15 segundos. 15 Tá segundos. Bom? 15 segundos. Colocar alimentos ocultos nas coisas. Então, botar beterraba no bolo e vegetais no feijão. E era isso. Que não tem mais tempo. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.